E aí pessoal, tudo bem? Vamos ver agora o módulo 9. É um módulo como se fosse um especial, né? Posicionamento neutro. Como assim posicionamento neutro? Porque geralmente em redação a gente espera ter uma opinião, né? Contrária ou a favor a um tema, uma ideia. E quando o assunto é polêmico? E quando o assunto é novo na sociedade e não se sabe ainda os efeitos ou as consequências, ou se é algo positivo ou negativo, algo ainda que não se chegou a conclusões, não foram feitas investigações, enfim, polêmicas que rendem opiniões diversas. Existe uma técnica aí, né, de não cair numa armadilha de tomar uma posição às vezes contrária à banca. Por que contrária à banca? Não só universidades, né? Algumas universidades têm posicionamento desse tipo, algumas instituições também governamentais, algumas empresas possuem uma ideia dentro do perfil de candidato, pessoas que pensam de determinada forma, que seguem determinada ideologia ou filosofia. E isso é verificado muitas vezes nas redações. E geralmente essas redações de instituições que já têm um viés, né, definido de perfil de candidatos, ou de empresas que já têm um perfil, as redações vêm com um tema polêmico, vem com um tema que leva a pessoa a se posicionar sobre um assunto, mostrando então qual é o raciocínio, qual é o pensamento, quais são os valores desse candidato, se são de acordo ou não com a instituição. Bem, se é uma instituição da qual você concorda com os valores, as ideologias, tranquilo, então você provavelmente vai ter o ponto de vista de acordo com o posicionamento dessa empresa. Então a sua redação acaba tendo a tendência de cumprir a expectativa, né, dentro do seu posicionamento do que a instituição prioriza. Bem, caso você não concorde com o estilo, né, o perfil, o pensamento de determinada instituição, aí ficam duas perguntas. Primeiro, qual o motivo, então, o real interesse de você estar querendo adentrar aquela instituição, já que você não concorda com o pensamento daquela instituição. Bom, ou você tem um intuito de não ser feliz profissionalmente, trabalhando ou estudando em uma universidade, enfim, que é contrária, né, que trabalha de maneira contrária ao que você pensa, ou você tem a intenção de mudá-la, só que sabe que isso, né, é algo que vai trazer muitos transtornos, vai trazer muitas consequências pesadas. E se realmente é essa a intenção, né, se é esse seu real interesse. E aí, se for um desses dois, independente, eu quero entrar mesmo assim, seja para um trabalho, para uma universidade, qualquer coisa, para uma empresa, e não importa, o que eu quero é trabalhar, ganhar dinheiro, não tem importância. Se ela pensa de uma forma, eu penso de outra, não tem importância não. Eu posso trabalhar mesmo assim, isso não impede de eu realizar meu trabalho, de eu realizar uma atividade, a minha profissão, e não tenho problema com isso. Realmente, tranquilo, não tem problema, sem problema nenhum. E aí você pode fazer o seguinte, então, ou você na sua redação se posiciona sabendo mais ou menos qual é a posição dessa instituição, ou você se posiciona de forma neutra. Não quero falar o que ela quer ouvir, mas também não quero me contradizer. Vou ser neutro, é uma possibilidade. Então são questões, né, são situações mais raras, situações mais especiais, essas que a gente tem trazido nesse módulo. Mas é importante falar sobre isso, é algo crucial. Por quê? Porque políticas mudam, empresas mudam, pessoas mudam,
E às vezes a gente vai ter que saber, né, lidar com pessoas, lidar com instituições. Às vezes você está trabalhando numa empresa que tem uma visão, que se você concorda, depois muda a presidência, muda a gerência, muda a chefia e já pensa totalmente contrário. E como que você vai lidar com isso? Você vai se tornar uma pessoa infeliz porque agora aquele gerente, aquele presidente já não está mais lá? Não, a gente é ser humano, né? A gente aprende a lidar com as situações, sempre pensando no melhor para o outro. Não só no melhor para nós, mas no melhor para o outro, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então a gente tem que pensar bem para o melhor para o povo, para o nosso país. A gente tem que querer o melhor para a sociedade e não somente para um grupo. Grupo A, eu sou a favor do grupo A, só luto pelo grupo A, sou a favor do grupo B. Não, estou nem indo para o grupo A, quero que o grupo A se exploda. Não, eu luto pelo grupo B. Eu quero que o governante tal, eu quero que a empresa tal, eu quero que a instituição tal acabe. Será que isso é bom para a sociedade, de fato? Será que o domínio de uma instituição apenas em detrimento de outras é bom? E esse equilíbrio, essa troca, esse diálogo, isso é essencial para a manutenção de equilíbrio. Toda a sociedade ela deve ter um equilíbrio. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Se todo mundo fosse igual, ia virar, imagina, todo mundo fosse líder. Todo mundo tivesse a personalidade de líder. Ou todo mundo tivesse a personalidade de servir, né? Eu gosto de servir, não estou interessado em liderar nada, não quero comandar nada, não quero organizar nada, quero servir. O que tem para fazer? Isso? Então vou fazer isso. O que tem para fazer? Aquilo? Vou fazer aquilo. Tem gente que são determinados tipos de perfis. E nenhum é melhor ou pior que o outro. O importante é isso, o importante é ter esse equilíbrio, é saber que a sociedade é um corpo, né? Somos todos um corpo. Um tem o dedo, o outro é o pé, o outro é a cabeça, o outro é o braço, enfim. E um vai se ajustando ao outro para que possa haver esse equilíbrio e todos viverem bem. Então é sempre bom haver o apoio, sempre que há um pensamento no todo, na coletividade, isso deve ser apoiado. Beleza? Então posicionamento neutro. Posicionamento neutro em relação a pontos de vista, para temas, né, para assuntos complexos, assuntos polêmicos. Bem, isso em si, se bem que, né, até como é importante frisar isso, o próprio fato de ser neutro já indica uma posição, porque às vezes a gente pensa, ou você é a favor ou você é contra. Não, às vezes eu não sou a favor nem sou contra. Às vezes eu não tenho uma opinião definida, ainda não cheguei a uma opinião definida para ser a favor ou contra, ou simplesmente eu não sou nem a favor e nem sou contra. Eu penso de uma outra forma. Sei lá, um exemplo, vamos supor, a arte de rua, né? E a arte de rua tem uma gama, tem grafite, tem dança de rua, tem a pichação, né? Uns vão chamar de arte, outros vão chamar de depredação. Cada um tem seu ponto de vista. E, Fábio, o que você acha? O que você concorda? Eu tenho a minha visão sobre isso, mas às vezes alguém, poxa, não, eu acho feio, mas não tenho nada contra quem faz, não, desde que não esteja prejudicando a vida de outra pessoa, seja algo às vezes num lugar propício, num lugar próprio para aquilo, seja um bairro que culturalmente aceita esse tipo de arte, não haja uma agressão, não haja uma invasão de propriedade, tranquilo. Ou seja, não sou a favor nem sou contra. Eu tenho uma visão terceira, uma visão em que mistura um pouco das duas. Sou a favor desde que seja feita num lugar propício, desde que determinada cultura, determinado bairro, determinada cidade aprove, desde que haja consenso com a sociedade, aquela determinada sociedade. Agora, se a pessoa quer ir para um lugar, para invadir um condomínio, invadir um prédio, invadir, sei lá, um condomínio residencial, ou pular a casa de uma pessoa para pichar a sua janela, aí já é outra história, aí já entra em outros méritos. Ou seja, eu não sou a favor nem sou contra. Eu sou neutro. Tem aí algumas questões a serem trabalhadas, tem alguma complexidade. Pronto, tem gente que não, eu sou totalmente contra, nem lugar, porque isso para mim não é arte, isso para mim é uma bagunça, isso para mim é vandalismo. Não, independente, para mim não tem que existir esse lugar. Outra pessoa, não, para mim arte é arte, problema, e pode ser feito em qualquer lugar, liberdade de expressão, se o nome é liberdade, ele tem que ter liberdade para se expressar a hora que quiser, ou quando quiser. São opiniões extremas, opiniões que têm seus vieses contrários. Beleza? Então você pode ter um pensamento neutro, porque o próprio pensamento neutro já é um ponto de vista a ser tomado, também já é um posicionamento.
embora essa estratégia possa ser usada como recursos para uma situação em que você não tenha tanto domínio e argumentos, também pode funcionar assim, dessa forma, né? Às vezes, poxa, caramba, sei lá, prisão perpétua, ou aborto, ou, enfim, um assunto aí polêmico. Eu não tenho uma visão, eu não sei muito o que falar sobre isso, eu nunca li muito sobre isso. Caramba, que se eu falar, se eu for a favor, eu posso me enrolar. Se eu for contra, eu posso me enrolar também porque eu não vou ter argumentos. Caramba, o que eu faço? Eu não domino esse assunto, não sei muito bem o que falar. Pode usar a questão da neutralidade para justamente não correr o risco de se embolar sendo a favor ou falar besteira, né? Se embolar também sendo contra. Enfim, então, né? Você pode usar isso como um recurso para a situação em que você não tem domínio dos argumentos, e ela pode também demonstrar, né, que você não se precipita em opiniões e possui uma análise equilibrada de fatos complexos. Por exemplo, está aqui, né, o tema aborto, você pode ver aí como exemplo, é uma questão, uma discussão filosófica. Uns vão ter uns argumentos a favor dependendo das premissas em relação à vida, outros vão ter argumentos contra também em detrimento, em relação, né, a seus pressupostos do que é vida, suas premissas do que é vida, do que é ser humano, a sua cosmovisão. Então não é algo que necessariamente tem como superficialidade, pode ou não pode, é certo ou não é certo. Vai depender do ponto de vista, da posição da pessoa, das suas premissas, do que ela crê que é a vida, do que ela crê que é o ser humano, do que ela crê que é a constituição do ser humano, se ela crê que existe Deus ou não. Então, por exemplo, eu acredito, eu sou contra o aborto, porque para mim a vida começa lá no momento da fecundação. É uma posição que leva em consideração o lado imaterial do ser humano, a questão da existência de Deus, mas tem gente que não acredita, tem gente que acredita em Deus, tem gente que vê o ser humano apenas como um bolo de carne, digamos assim, né? Só no momento do nascimento ou 3 meses depois que há uma tal vida, porque há uma constituição cerebral aí definida. Então cada um vai ter seu ponto de vista de acordo com aquilo que crê em suas premissas, em seus pressupostos. E aí, como é um tema polêmico, se você não sabe a posição, se você acredita talvez que uma tomada de posição vá prejudicar a sua avaliação do seu texto, da sua redação em determinada instituição, você pode ser neutro. Você pode dizer justamente, é uma situação polêmica que envolve várias complexidades aí, envolve pontos de vista, premissas, crenças diferentes, então há que ter um equilíbrio e uma permanente discussão, um permanente debate na sociedade. Pronto, você já deu sua posição. Eu sou neutro, cada caso é um caso, vamos estudar os casos, tem que ser definida, algumas questões ainda tem que ser definidas sobre o ser humano. Enfim, tomou um posicionamento neutro. O outro exemplo é o uso de tecnologia para jovem, né? A gente não sabe se é bom ou é ruim. Por exemplo, a educação tecnológica é algo que vai trazer mais benefícios ou mais prejuízos. Bom, é algo também que é bom ter um posicionamento neutro, porque envolve outras questões, questão de educação, questão de estrutura familiar, questão de controle de acesso, questão de educação para usar no momento adequado. Enfim, questão de mercado, né, também de economia, de profissões do futuro. Enfim, são questões que precisam de debate, precisam de permanente discussão. Não se pode ter no momento uma definição exata, uma resposta concreta. Pode ou não pode, deve ou não deve, certo ou não é certo. Então mostra que você é equilibrado, que você é sensato, que você é uma pessoa que busca o equilíbrio. Isso de certa forma pode ser bom numa redação. Bem, atenção, essa neutralidade ela se refere a alguns tópicos específicos. O mesmo tema pode configurar vários tópicos, alguns conclusivos, outro não. Por exemplo, reforma da educação. Há tópicos bem conclusivos como a necessidade da reforma e o extenso currículo atual, porém não há garantia de que uma reforma espelhada em outros países será benéfica ou viável, visto que a educação não envolve somente currículo, há dezenas de variáveis, como investimento necessário, mercado de trabalho apropriado, estrutura escolar para atender às especificidades, preparação, disponibilidade de vagas. Então, se o Brasil vai conseguir ter bons resultados, ou melhor, se a reforma vai ser benéfica ou não, só o tempo dirá.
Já alguns outros pontos, por exemplo, questão de valorização do professor, ou questão de permanência da autoridade em sala de aula, essas são questões que são bem conclusivas, né? Não tem muito o que se discutir. Não há dúvidas, não tem como ter uma educação, ter um ensino, se não há respeito mútuo entre as partes, se não há uma valorização de quem possui mais conhecimento sobre determinado assunto, sendo apto para passar para quem possui menos. Enfim, há algumas questões que são mais conclusivas e podem ter uma tomada de posicionamento, né, mais efetiva, mais assertiva. É necessário ou não é necessário? É certo ou não é certo? Beleza? Já outros não, outros são mais complexos. Bom, outra reforma da Previdência aí. O fato é que a reforma da Previdência é necessária? Sim, é necessária. Agora, se outras complexidades no futuro vão corresponder a essa reforma, aí é outra história. Por exemplo, não adianta ter uma reforma da Previdência se a qualidade de vida para os idosos no futuro não vai ser boa. O idoso vai trabalhar muito, vai demorar mais se aposentar e quando for aproveitar a vida já não vai ter saúde para isso, porque a qualidade de vida dele que o país apresentou durante a vida dele não foi suficiente, ou na terceira idade não são apresentadas políticas públicas de valorização, né, da qualidade de vida do idoso. Então como que ele vai aproveitar a aposentadoria dele, se ele não vai ter como usufruir? Então aí são coisas, né, que têm sua complexidade. E você pode ser neutro. A reforma da Previdência é algo realmente que tem que ser feito devido ao rombo, porém tem que ser dada uma estrutura para que haja uma permanente qualidade de vida, já que o argumento é que a população está envelhecendo, então que quando essa população chegue a essa terceira idade, ela possa de fato usufruir e manter a qualidade de vida dela, beleza? Esses tópicos aí são ideais para a elaboração de um texto questionador, com perguntas ao leitor, convencendo-o de dois pontos extremos. Convencendo não de dois pontos extremos, mas fazendo enxergar com seus argumentos que é um ponto, no momento, aberto e inconclusivo, que existem suas variações, né, suas variáveis. Beleza? Então façam lá o quiz para praticar, para memorizar esses pontos, respondam às atividades e qualquer coisa, tamo aí, beleza? Um grande abraço e até o próximo módulo.